Com muita chance clara perdida no finalzinho do jogo, temos o primeiro ao clássico do ano, não da temporada, porque da temporada europeia esse aqui já é o segundo, mas o primeiro do ano. Vamos começar o ano aqui no canal. A gente parou no fatídico jogo da final da Copa do Brasil e aqui a gente começa 2026. Cara, a gente tem o primeiro ao clássico do ano, é um excelente jogo pra abrir isso aqui, e era um jogo que já tinha muita coisa pra gente observar, como por exemplo o Rafinha, que retorna de lesão e volta voando. Eu até cheguei a falar no Instagram que pra mim não existe uma seleção brasileira onde o Rafinha não seja titular. Um Vinícius Júnior que chegava muito pressionado pra hoje, aí tinha gente até que, sei lá, culpabilizava a Virgínia de alguma forma, porque ele tá há quase 20 jogos sem fazer gol. E o que acontece hoje? O Rafinha já é melhor do que o Vinícius Júnior hoje? Vamos falar disso aqui? Vem aqui comigo, pessoal. Olha só, começando do começo, como é de costume, estou aqui com a camisa do Barcelona de 2015, mas primeiro vamos falar do Real Madrid, que mantém ali o trio de ataque ainda sem Mbappé, que estava machucado, mas hoje estava disponível no banco para jogar ali alguns minutos no segundo tempo. E aí Gonçalo em boa fase, Rodrigo que voltou a ser aproveitado e o Vini que não marcava gol há 19 partidas. A última vez que o Vini tinha balançado as redes tinha sido em outubro, muito tempo atrás. No mais aqui tudo igual, um Rudiger que aqui começou, mas na verdade não estava desde o início, estava o Hausen, aqui é um erro do como está distribuído, mas enfim, olhando agora o Barcelona, o que a gente tinha é o retorno de Lewandowski. Para quem não viu esse campeonato, o Leva ele não foi titular no jogo anterior, mas aqui ele aparece para jogar contra o Real Madrid, apesar de ser aquele cara que já tá bem velho, ainda é o Lewandowski, ainda é diferente. Lamine Yamal titular também, e como eu falei, o Rafinha voando. No meio de campo você pode estranhar aqui um Fermin, mas o Fermin tinha inclusive feito gol na última vez que esses dois times se enfrentaram. Dessa seguinte forma, vieram os dois times para campo e, cara, esse aqui era o campeonato. Para quem não tá ligado, o Barcelona chegou na final depois de meter um 5-0 no Bilbao, ou seja, o Barça, ele já chegou pro jogo de hoje como franco favorito. O Real Madrid, ele tá com 5 vitórias seguidas, se eu não me engano, então ele vence, mas ainda tem aquela parada do Xabi Alonso de, vencer, vence, mas e convencer? Aí não. O Xabi Alonso, por enquanto, ainda não convenceu, mas pelo menos vence o Atlético de Madrid de 2-1 e também chega na final. Então tinha ali uma pressão muito maior pro lado do Real Madrid, bastante focada no Vinícius Júnior, mas com a possibilidade dele vir aparecer nesse jogo e meio que calar a boca dos críticos, porque um jogo, uma final contra o Barcelona é justamente o lugar que você dá uma cartada e fala o que você quiser falar. Enfim, a partida começa e o que a gente tem? O próprio Vini Júnior com uma chance cara a cara com gol, num jogo que, como eu acabei de falar, o Real Madrid não era tido como favorito, ele vai lá e desperdiça. Então se a gente para aqui pra ver o lance, olha só, ele primeiro recebe aqui de um corta-luz do Rodrigo, ele faz um grande lance, ele corre muito, ele vai à frente, ele cria essa jogada na base da própria velocidade, mas finaliza meio mal, entrega pro goleiro, e aí assim, um jogo que poderia começar meio que quebrando os padrões do que a gente imaginava, que seria um Barcelona dominando, ele poderia ter começado com gol do Vini, mas o Vini perde. É uma chance até que boa, mas também não é um escândalo perder não, tá ligado? Porém, depois, o que a gente vai ter? O Vini dando espaço agora pro outro brasileiro do outro time aparecer. A gente para de focar no Vini Júnior, pelo menos por enquanto, e a gente volta pro Rafinha. Que, como eu falei no Instagram, cara, eu acho que hoje não existe seleção brasileira que o Rafinha não seja titular. E aí eu acho que até existe um problema, se o Neymar voltar, quem é que sai? Porque aí alguém vai ter que perder vaga. E aí a gente pode pensar até em questionar aqui o Vinícius Júnior, que na seleção brasileira eu não sei se faz por onde ser esse titular absoluto, apesar de que o Ancelotti tá lá, entende mais de futebol do que eu e você, e é justamente o Ancelotti que fez ele jogar bola. Então, se for pra alguém tirar alguma coisa do Vini, é o Ancelotti, mas mesmo assim o Vini não tem feito por onde. Enfim, parando de falar do Vini, voltando pro Rafinha, aqui ele aparece marcando, e parte do que faz eu fazer esse comentário de que pra mim não existe um time titular que não tenha ele, é também essa intensidade dele. Cara, cada vez mais o futebol ele tem menos espaço pra talento, e a tal da intensidade entre os fatores, ela acaba sendo muito importante. Então, se você ataca muito bem, mas você não ajuda em nada na marcação, temos um problema. O Rafinha, ele é o contrário disso. Ele ataca bem, ele corre pra lá e pra cá, ele tem intensidade, ele tem 35 pulmões, e por coisas tipo essa, eu acho ele muito bom. E assim, um cara que no futebol atual não tem como você abrir mão dele e colocar no banco, tá ligado? Falando do Rafinha, ele recebe uma bola cara a cara, o jogo 0-0, 34 minutos, e perde a chance. Olha só, um senhor passe que vem lá do Lamine Yamal, de primeira, ele acha o Rafinha sozinho que
chuta pra fora e a bola sai. Assim, primeiro que o passe do Yamal de primeira é um absurdo. Essa jogada, ela nasce no Leva. O Leva manda pro Yamal, que de primeira acha o Rafinha. O Rafinha perde, é verdade, mas ele tem o mérito de chegar aqui nessa velocidade. O Tchouaméni tava igual um caminhão atrás dele, tava 3 anos antes, tá ligado? Então, assim, você vê como que o Barcelona, ele tá muito mais encaixado. Aqui acabou que o Rafinha perdeu, e perdeu mal, e o jogo começava meio esquisito pra ele, porque essa aqui era uma chance muito melhor do que a do Vini. Essa aqui era a melhor chance do jogo até então, e começava mal a partida porque o Rafinha perdia, apesar dele ter perdido, mostra que o Barcelona tá muito encaixado a ponto de montar essas jogadas. Porém, depois, a fase é tão boa que mesmo perdendo esse gol aqui, o que acontece na sequência? Gol do Rafinha, mais um dele em El Clássico, mais um dele com a camisa do Barcelona recentemente. Olha só, o que acontece? Cara, ele pega uma bola ainda mais difícil, tem que conduzir ela um tempo, o Tchouaméni de novo marcando, ele chuta debaixo das pernas e lá no cantinho faz o gol, a tela ficou até preta e sai aqui comemorando. A fase do Rafinha é um absurdo. O Rafinha, ele talvez já seja o melhor jogador do Barcelona. É que existe ali a questão do Yamal, mas o Yamal, primeiro, que é muito novo, e segundo, que até ontem estava sofrendo muito com a tal da pubalgia, e sofrendo aqui, eu quero dizer, ele estava jogando mal. Agora começa a se reencontrar. Mas o Yamal ainda está começando a carreira. O Leva, pelo contrário, já está terminando ela, então não tem como falar que o Leva é o melhor. Inclusive, o Leva tem tomado banco para o Ferran em alguns casos, porque o Ferran também está jogando. O Rafinha talvez seja já o principal jogador do Barcelona. Tem também no meio de campo um Pedri, que esse sim é realmente uma coisa muito fora da curva, mas cara, a diferença que faz o Rafinha é uma parada muito doida. E isso aqui é muito louco porque, novamente, sempre que a gente tem algum vídeo de algum jogo que possibilita levantar a moral dele aqui, a gente relembra, eu relembro, aquela época que todo mundo combinou de odiar ele. E eu sempre vou puxar a sardinha pra mim mesmo, que eu sempre elogiei. E hoje, pra ser sincero, apesar de eu ter elogiado o Rafinha, mano, ele joga muito mais do que eu imaginei. Então, eu era a pessoa que defendia quando a grande maioria de vocês estavam criticando, mas nem eu imaginava tanto, tá ligado? E sim, essa é a realidade, é um cara que, nossa, é bem fora da curva. Muita gente ainda torce o nariz, muita gente ainda não gosta tanto, mas bom, gente, é assim, é o que tem, tá ligado? Ele é a cara do futebol moderno e é isso aí. Você pode até não gostar, mas falar que é ruim não tem como, tá ligado? Enfim, gol dele, Barcelona abre o placar. Logo depois de perder aquela oportunidade, ele faz essa aqui ainda mais difícil, cravando o nome dele na história desse clássico mais uma vez. Na sequência, o outro brasileiro aparece. O Vini Júnior aparece pra calar a boca de todo mundo. Mas calma, o que acontece? Olha só, em mais uma jogada de velocidade, ele vai lá na individual, o Koundé tá marcando ele, Koundé em boa fase, ele dá debaixo das pernas do Koundé, conduz a bola dentro da área, chuta e faz um senhor golaço. E a real, assim, o Vinícius Júnior é ruim, é bom? Vamos falar de Vinícius Júnior. O que acontece? O Vini estava há 19 jogos sem marcar. E aí, eu acho curioso como, justo nessa época que a gente começa a se perguntar se ele é realmente fora da curva ou se era só um cara que estava dando sorte, justo nesse momento ele vai lá e faz um gol para calar aquela crítica dos 19 jogos. Mas a grande parada é que não é qualquer gol, é o gol justamente do fora da curva, porque ele poderia ter feito um gol de pênalti, tá ligado? E até aí tudo bem, qualquer um faz. Esse gol aqui que ele faz é um gol que lembra o grande Vinícius Júnior que já apareceu no Real Madrid. Assim, ele acaba com a zaga do Barcelona, que ele faz com o Koundé ali um esculacho. E aí, cara, a gente tem até uma outra discussão aqui também que mostra um pouco, que atesta um pouco da grandeza do Vini, que é a discussão do seguinte: o Vinícius Júnior já é o maior brasileiro da história do Real Madrid? Eu acho que sim, e eu acho que não tem como negar. Talvez ele não seja o melhor, porque teve Ronaldo lá. E aí eu acho que, né, autoexplicativo, Ronaldo é melhor e sempre vai ser. Tô não falando nem do Cristiano Ronaldo não, Ronaldo fenômeno, brasileiro. Mas maior é difícil bater contra. É claro que tem outros jogadores até maiores do que o Ronaldo no Real Madrid brasileiro, só que olha só esse dado aqui em específico, ele faz mais um gol em El Clássico e, cara, é o principal jogo, né, dentro da Espanha, apesar de não ter acontecido nela, que o Real Madrid pode enfrentar e principalmente a coisa fica ainda maior quando a gente pensa em final. Tem muito jogador, igual o próprio Ronaldinho, que é um puta de um jogador que todo mundo gosta, é impossível não gostar. O Ronaldinho, ele tem ali um probleminha em final. O Ronaldinho, talvez uma das maiores críticas que possam ser feitas à carreira dele é que ele não era um cara de decidir muita coisa, tá ligado? Nos grandes momentos ele nunca foi. Ele é muito mais showman do que o cara decisivo. O Vini com certeza é pior do que o Ronaldinho foi, não tem a menor dúvida, porém é claramente muito mais decisivo. E aí por que eu tô falando disso? Perdão, Arroto. Enfim, por que eu tô falando disso? Porque agora, com mais esse gol, o Vini entra numa seleta lista onde tá ele,
Benzema, Cristiano Ronaldo e Puskás, como os caras que mais têm participações em gols em finais pelo Real Madrid. Não tem nenhum jogador na história que tem mais participações em gol em finais, do que o Vinícius Júnior. Nem o Cristiano Ronaldo teve mais. Ele tem agora, cadê? Eu fiz aqui a anotação, são 16 participações em gols, e participação em gol, para quem não sabe, é somar gol e assistência, em 15 finais. Ele tem mais participações em gol do que finais jogadas pelo Real Madrid. E aí, esse número poderia estar inflado com, sei lá, Copa do Rei, com Supercopa da Espanha, apesar de que a Supercopa nem sempre é fácil, porque é muito clássico. Mas a gente tem que lembrar que esse cara já fez gol em 2 finais de Champions, então, assim, é um senhor número. O Cristiano tem a mesma quantidade de participação em gol que o Vini Júnior na história do Real. Com um detalhe, o Vini conseguiu esse número com menos jogos do que o Cristiano Ronaldo. O único cara que conseguiu esse número com menos jogos ainda do que o Vinícius Júnior é o Puskás. É grande, tá ligado? É enorme. Ah, mas isso aí não adianta nada porque perdeu. Aí tem que ver um pouco também do trabalho do Xabi Alonso, né? É um baita de um gol, o Vini dá ali uma sinalizada de, cara, eu ainda sou bom, me respeitem, tá ligado? Mas o Real Madrid perde. E perde jogando muito pior do que o Barcelona o jogo todo, assim como todo mundo já imaginava. E por que isso? Porque, como eu falei no começo do vídeo, o trabalho do Xabi Alonso ainda não se provou. Pode ser, cara, e o futebol tem dessas, que tá todos nós aqui jurando que o Xabi Alonso vai ser uma bosta, e daqui a, sei lá, 6 meses, daqui a 1 ano, ele seja um puta de um técnico pica. Pode ser que isso aconteça. Por enquanto não é o caso. Então, ele até consegue as vitórias, mas ele não convence. E prova disso é o que aconteceu hoje. O Real Madrid jogou pior, o Real Madrid perdeu, e todo mundo já imaginava isso mesmo, porque quando você compara o trabalho do Xabi Alonso com o do Hansi Flick, um é claramente melhor do que o outro. Apesar de que tem que ser feito o disclaimer, tem que deixar bem claro aqui, que o Real Madrid não tinha seu principal jogador hoje, pelo menos não no time titular, a gente tá falando de Mbappé. Só que assim também, quando jogou a última vez e o Real ganhou de 2-1, o Barça que tava nessa situação sem o Rafinha. Então uma coisa aí você compensa da outra. Enfim, o trabalho do Xabi Alonso não é lá das melhores coisas, no mínimo, pelo menos por enquanto. O Vini vai sair do Real porque eles não estão se entendendo, aquela coisa toda, apesar de que já baixou isso um pouco, ou o Xabi Alonso? Quem tá mais perto? Sendo sincero, eu acho que me parece o técnico, tá ligado? E aqui eu não tô nem falando que o Vini tá certo em todas aquelas polêmicas contra ele lá, não. Mas é um trabalhozinho meio questionável. Dito isso, é o Real Madrid. Pra clicar daqui pro final da temporada, os caras ganhar mais uma Champions, não custa nada. Enfim, gol do Vini, gol muito importante. Acaba aí com a sequência de 19 jogos sem marcar. É o primeiro gol desde que a Virgínia entrou na vida dele. Enfim, na sequência, o que a gente tem? Gol do Lewandowski. Aqui agora é gol. O que aconteceu? Pra quem não viu o jogo, chegou no final do primeiro tempo, e eu acho que qualquer pessoa que estivesse assistindo tava num clima de, tá, já rolou o que tinha que rolar. Quem fez, agora vamos pro segundo. E aí, do nada, entrou os acréscimos e aconteceu 35 gols só nos acréscimos. O primeiro deles, Robert Lewandowski, que é um velho carcomido, defunto, ancião. Dito isso, é muito bom jogador e é diferente. Cara, é nesses momentos que você vê a diferença técnica de um real bom atacante. O Pedri dá um bom passe, mas difícil de dominar. Ele domina, ainda chega a tempo, tira do goleiro, joga lá na trave. Meu Deus do céu. Assim, o Leva, pra quem acompanha um pouquinho mais o Barcelona, e eu nem tô falando que eu sou a pessoa que vê tudo não, tá ligado? Tem muita gente aí que acompanha até mais do que eu. Mas mesmo acompanhando mais ou menos, eu acho que eu consigo perceber, e comente aí se você concorda comigo ou não, que o Leva claramente já não é mais aquela coisa. Ele não é aquele Lewandowski do auge, tá ligado? Só que lances tipo esse aqui, faz a gente lembrar que tipo assim, mas se der a bola direito nele, acabou, né? Assim, o domínio não era lá das coisas mais fáceis, aonde ele tá com a bola, é diferente, cara. É diferente. A gente vê a idade começando a jogar contra, mas ainda é um dos maiores atacantes da geração dele. É o maior, o Lewandowski é o melhor, é o maior atacante da geração? O maior tem conversa, o melhor eu acho que não. O maior tem conversa, porque os tempos lá de Bayern de Munique e os gols dele, enfim, o maior tem conversa, o melhor não, ainda é diferente. O Barcelona volta a sair na frente, 2-1. O placar voltava a fazer sentido, porque quem estava melhor no jogo todo era o Barcelona. Quem merecia ganhar era o Barcelona. O Real Madrid estava claramente num plano de vamos ficar atrás. E se sobrar alguma coisa pro Beta, a gente comemora. O Real Madrid tava meio que nessa. E aí o Barcelona sai na frente, mais uma vez. O Barcelona volta a estar na frente, 2-1. A coisa voltava a fazer sentido. Só que aí depois o que acontece? Mais um gol do Real pra acabar com o sentido e quebrar a lógica toda. Gonçalo, que disparou a fazer gol. Cara, num lance de escanteio que a bola bate no travessão, rebate, volta aqui, que eu não sei lá o que aconteceu. Entra e dessa forma termina o primeiro tempo. 2-2. Primeiramente assim,
Esse é o tipo de jogo que, se tem alguém que tá querendo começar a gostar de futebol e que é uma indicação de jogo pra ver, esse aqui é o tipo de jogo que a pessoa deveria ter assistido. Pô, que bagulho legal. 2-2 no primeiro tempo, com gol pra tudo quanto é lado, defesa bem legal. Segundo, cara, e principal é que talvez você não viu o jogo e por estar vendo o vídeo, ou talvez você viu o jogo e quer saber se você concorda com as minhas opiniões. Talvez, se você viu, talvez você não tenha percebido o quão superior foi o Barcelona. E assim, eu já tinha uma noção, mas eu trouxe aqui os números e os números espantaram até a mim que já estava meio percebendo, tá ligado? Então, vamos começar aqui por posse de bola, como eu sempre trago, é 76% pro Barcelona. Assim, era um jogo que o Barcelona parecia estar jogando contra aquele tipo de time que, sei lá, na Liga Nacional luta para não cair, pelo menos em posse de bola. 76%, cara, é número de estatística quando, sei lá, 5 primeiros minutos, que aí um time fica muito com a bola no começo, aí sobe ali a estatística e é aquele número muito grosseiro, mas é porque o recorte de tempo é pequeno, tá ligado? Não, mas isso aqui é o final do primeiro tempo. 76-24. Bizarro, bizarro. Porém, e quanto à efetividade? Esse placar de 2-2, ele não faz jus ao que a gente acabou de ver em posse de bola. E aí que tá, o Real Madrid, ele saiu muito no lucro. Era o tipo de empate que pro Real Madrid estava mais do que excelente, e você vê isso pela efetividade. O Barcelona, ele teve essa posse de bola muito maior, e ele teve também quase o dobro de finalizações, foram 9-5 pro Barcelona, quase o dobro. Porém, em efetividade, das 9 do Barcelona, apenas 5 foram no gol, e aí ou foi gol ou forçou uma defesa. No Real Madrid, também 5. Então o Real Madrid, ele chutou quase metade, mas em finalização no gol, ele tem exatamente a mesma coisa, e em quantidade de gol, ele tem também. Ou seja, o Real Madrid jogou menos e fez o mesmo resultado, pelo menos no primeiro tempo. Será que daria para manter essa pegada de render menos, mas conseguir a mesma coisa no segundo tempo? Bom, começa o segundo, e aí o que a gente tem é, mais uma vez, o Vini dando trabalho aqui pro Juan Garcia, novo goleiro do Barcelona. Novo assim, né? Já tem um tempo que tá lá. Mas se você não acompanha tudo assim, se passa, você tá caçando o Chesney ainda. Enfim, lance aqui do Vini, deixa eu ver se tem o vídeo aqui. Tem. O Vini faz a jogada individual, chuta, força ali uma boa defesa. Cara, esse jogo... É claro que o gol ajuda, ainda mais o tipo de gol que o Vini fez, ajuda a gente ver o jogo dele como bom, mas mesmo se você tirar o gol da equação, é um jogo que, no mínimo, o Vini tentou puxar esse protagonismo, e principalmente num dia igual hoje, que não tem o Mbappé, já ia falar Benzema, não tem o Mbappé, é o que eu espero dele, é justamente o que eu espero dele. Num dia que não tem Mbappé, ele tem que assumir esse protagonismo que ele diz ter, tá ligado? E hoje ele tava tentando, ele tava forçando as defesas. Aqui é um lance de mérito de defesa do goleiro do Barcelona, porém depois, na sequência, a gente tem que falar do goleiro agora do Real Madrid, Courtois. Eu vou elogiar o goleiro num jogo que ele tomou 3 gols e o time dele perdeu. Por quê? Tiveram lances tipo esse aqui. Cruzamento rasteiro, bola na área pro Lamine Yamal, ele dá um carrinho e num reflexo, numa reação absurda, num tempo de reação absurda, o Courtois vai lá e defende. Cara, eu pus isso aqui só pra falar que, primeiramente, a gente não deve elogiar goleiro só quando o time ganha, porque às vezes, cara, o time toma 3, 4 gols e mesmo assim o goleiro fez uma boa partida. Eu acho que esse é o clássico, mais uma vez o caso disso, o Courtois é muito fora da curva. Mas... eu pus isso aqui, eu separei a foto dele só pra gente comentar, só pra eu pontuar aqui também no YouTube, talvez eu já tenha comentado em live, mas eu acho que, eu não tenho a menor dúvida que o Courtois é o melhor goleiro da geração dele. Eu acho que eu tenho mais certeza dele agora do que o Neuer na época que o Neuer estava no auge. Porque quando o Neuer estava no auge, ainda tinha ali um fantasma do Buffon, ainda tinha uma questãozinha ou outra a ser discutida, que eu ficava meio, não sei, tal, pá. O Courtois agora, ele meio que disputa com quem? Ele disputa ali talvez com o Alisson, o Donnarumma pode ser considerado também dessa mesma geração, o Dibu, ele tem aquele peso de Copa, mas sinceramente, tecnicamente não chega nem na metade da metade. Enfim, eu acho que não tem questionamento. Tiveram anos que outros caras mereceram de fato o prêmio de melhor goleiro do ano, igual esse ano o atual campeão é o Donnarumma, e eu acho que o futebol é assim porque ele ganhou a Champions, ele foi importante nela e você premia quem fez mais, mas tem sempre aquele caso de... cara, tiveram anos que, sei lá, o Messi não ganhou a bola de ouro, mas se pá que ele era o melhor. Sabe isso? O Courtois, por mais que um ano ou outro ele não ganhe, pra mim é claramente o melhor goleiro da geração. É muito fora da curva. Eu falo isso, mais uma vez, num jogo que nem foi o mais grandioso da carreira. Longe disso, é um jogo bem normal. O meu ponto é justamente esse.
esse aqui é o jogo normal. Porque assim, jogo grandioso, você pega a final dele contra o Liverpool e aquilo é uma grosseria. Uma final de Champions. É o maior goleiro da geração. Assim, eu acho que todos os outros aí ficam bem atrás. O Alisson é muito bom, mas fica muito atrás. O Donnarumma ainda tem muita carreira pela frente, mas eu acho que vai continuar atrás também. Tem muito ponto fraco aqui e ali, apesar de ser um baita no goleiro. O Dibu tem uma história muito pica, mas é outra questão. O Courtois, pra mim, é bizarramente o melhor, tá ligado? E sobre a geração anterior, era o Neuer. Enfim, agora, na sequência, gol do Rafinha. E assim, o Barcelona ganha o jogo. Vamos ver aqui o gol. Olha só, uma bola que ele chuta, vai desviar no Asensio, mata o goleiro, mata o Courtois e sai aqui o Rafinha pra comemorar. Cara, o Rafinha é muito fora da curva, por incrível que pareça. Como eu falei, ele surpreendeu, pra ser bem sincero, até eu mesmo não imaginava. E aí eu trouxe aqui algumas curiosidades, alguns números dele, pra você ter uma ideia do que é o Rafinha no Barcelona, o quão bem o Rafinha tá no Barcelona. Olha só, nos últimos 6 jogos, juntando ali qualquer campeonato pelo Barcelona, nos últimos 6 jogos ele tem 7 gols. Ou seja, ele tem mais gol do que jogo, desde que ele voltou de lesão e tal, pá. Mas até aí tudo bem, até aí acontece. Numa dessas você joga um joguinho mais fácil, mais difícil ali no meio do caminho e tal. E se a gente fizer um recorte só de jogo muito difícil? Tipo, por exemplo, é o Clássico. Bom, são 7 gols e 2 assistências nos últimos 5 é o Clássicos. O Rafinha tá comendo o Real Madrid. Ah, mas o Barcelona perdeu para o Real, o último é o Clássico que teve, foi 2-1, sem o Rafinha. Rafinha tá comendo o Real Madrid. Assim, loucura. E aí você vê o porquê que ele já tem esse espaço lá com a torcida, o porquê que às vezes ele joga até com a faixa de capitão no braço. O Rafinha, ele é esse maluco, tá ligado? Ele tá lá se entregando também na defesa, tá correndo que nem um vagabundo. É assim, muito doido. O Rafinha, ele ocupou esse lugar de grandeza e aí ele faz, mais uma vez, 2 gols. Se eu não me engano, é a 4ª vez que ele marca pelo menos 2 contra o Real, nesses últimos 5 jogos, ou 6, alguma coisa assim. O Barcelona é campeão por causa dele. Obviamente não sozinho. No final ali teve um monte de erro, de oportunidade clara que foi desperdiçada para os dois lados. A bola que o Rashford teve ali para chutar cara a cara, ele chutou tão mal que eu falei, meu Deus do céu, se fosse o Vinícius Júnior perder um negócio desse, o pessoal ia matar o Vinícius Júnior. Mas é o Rashford, né? Porque nasceu na Inglaterra, o futebol tá voltando para casa. Enfim, não é à toa que é reserva. Mas o ponto aqui é 3-2, um baita de um jogo e venceu quem mais merecia vencer. Venceu o Barcelona com um destaque brasileiro. E o gol do Real Madrid também um destaque brasileiro. Se pá que a seleção não tá mal, não. O Mbappé entrou depois do gol do Rafinha acontecer, se eu não me engano, foi logo depois do gol entre o Mbappé. Teve tempo ali de cavar um cartão vermelho, mas não mais do que isso. E só pra comentar, o Endrick já estreou fazendo gol. Então o Real Madrid sem o Mbappé tá tendo ali uma certa dificuldade? Não tá tendo, porque o Gonçalo tem jogado muito bem. E o Real Madrid ainda tem o Endrick, que logo na estreia, padrão, a estrela que ele tem, logo na estreia na França, no Lyon, ele já estreia fazendo o gol dele lá no Lyon. E a gente espera que ele vá jogar muito bem. Aí a pergunta que fica é, dá tempo pro Endrick voltar para a seleção brasileira para a Copa? Eu espero que sim. É claro que sim. A gente viu ele fazer o quê? Um gol no Lyon e a gente já puxa essa. Porque a gente brasileiro meio que viu o que ele fez aqui com pouquíssima idade. Então, assim como é normal que os espanhóis fiquem espantados com o Yamal, é normal que a gente puxe essa sardinha pro moleque, porque o que ele fez aqui não é pouca coisa, não. Estreia com um gol lá, é jogador do Real Madrid ainda. Pode ser que volte pro Real Madrid e ainda tenha história no time, apesar de que do jeito que as coisas estão indo com o Mbappé, eu acho cada vez mais difícil. Para você ter uma ideia do quanto que o Mbappé é dono do Real Madrid, o Mbappé, nessa atual temporada, ele tá com, se eu não me engano, 29 gols, enquanto o vice-artilheiro do Real Madrid é o Vinícius Júnior com 6. É 29-6. Vai ficar difícil pro Endrick voltar, mas enfim, grande jogo, nome do Rafinha tem que ser destacado, é nóis, eu sou o Josão. Se você me conheceu por esse vídeo, se inscreva aqui, valeu!